Você está carregando o que não é seu. O método estoico para parar de sofrer pelo que não controla. Existe um peso que você carrega que não tem nome fácil. Não é tristeza exatamente. Não é raiva o tempo todo. É uma espécie de tensão de fundo que não some. Uma preocupação que fica mesmo quando você não está pensando nela conscientemente. Um cenário que você repassa mentalmente várias vezes por dia. Um problema que você não resolveu. Uma situação que você não controla. Um resultado que você não sabe como vai terminar. E você está gastando energia real nisso. Energia que deveria estar em outra coisa. Em construção, em presença, em decisão. Mas está ali, alimentando o que não te pertence. Os estoicos tinham um diagnóstico preciso para isso. E um método, não uma dica, não um pensamento positivo. Um método com estrutura, com sequência, com aplicação concreta para sair dessa armadilha. Hoje, você vai receber esse método do jeito que foi construído, sem suavização. Estoicismo raiz. O diagnóstico primeiro. Por que você sofre pelo que não controla? Antes do método, o problema real precisa ser nomeado com precisão, porque a maioria das pessoas trata o sintoma e deixa a causa intacta. O problema não é a situação difícil. Situação difícil é uma variável permanente da existência humana. Sempre existiu, sempre vai existir. Em qualquer fase da vida que você esteja, vai ter incerteza, vai ter resultado fora do seu controle, vai ter comportamento alheio que te afeta, vai ter circunstância que você não escolheu. O problema é o mecanismo pelo qual essas coisas conseguem entrar na sua mente e operar lá com poder desproporcional ao seu tamanho real. Epicteto foi direto sobre isso. Ele dizia que não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles fazem sobre as coisas. Traduzindo para o que acontece na prática, o evento que aconteceu tem um tamanho real, objetivo, com duração concreta. A história que você construiu em cima tem outro tamanho completamente diferente, e você está sofrendo pela história, não pelo evento. A maioria das pessoas reage à interpretação achando que está reagindo à realidade. O método começa com separar os dois. O primeiro passo é nomear o que está acontecendo com precisão cirúrgica. Marco Aurélio praticava o que os estoicos chamavam de impressão correta, a capacidade de ver o que de fato está acontecendo sem a distorção que a emoção imediata coloca sobre a realidade. Quando a perturbação chega, dois eventos acontecem em sequência tão rápida que parecem um só. Primeiro, o fato, objetivo, concreto, com duração real. Segundo, a interpretação, o significado que você atribuiu, a cadeia de consequências que você projetou, a história que você construiu em cima. O fato durou segundos ou minutos. A interpretação pode durar dias. Na prática, quando sentir a perturbação chegando, pause e nomeie os dois separadamente. Não a versão amplificada que a emoção conta. O fato específico e depois a interpretação que você construiu sobre ele. Quando você nomeia os dois separadamente, algo imediato acontece. O fato encolhe para o tamanho real. A interpretação fica visível como construção sua, não como realidade objetiva. E construção pode ser examinada, pode ser questionada, pode ser desconstruída. Isso não minimiza o que aconteceu. Calibra sua resposta ao tamanho real do problema, não ao tamanho da história que você criou. O segundo passo é entender o mecanismo real do sofrimento. A maioria das pessoas resiste a esse passo porque parece que entender é aceitar. Não é. Marco Aurélio tinha uma instrução que praticava antes de enfrentar qualquer situação difícil. Ele se perguntava qual a natureza real disso que está me perturbando. Não para se conformar, mas para despersonalizar. A maior parte do sofrimento que você carrega, pelo que não controla, vem de uma ilusão específica. A ilusão de que o resultado deveria ser diferente do que está sendo. Que a situação deveria estar respondendo às suas expectativas.
que o mundo deveria estar operando de acordo com o que você acha justo. E enquanto você gasta energia querendo que a realidade seja o que ela não é, a realidade continua sendo exatamente o que é e você continua sofrendo por isso. Isso não é resignação, é o oposto. É o primeiro passo para agir efetivamente, porque a ação efetiva começa com clareza sobre o que realmente está acontecendo, não com resistência ao que está acontecendo. O terceiro passo é o núcleo de tudo. A dicotomia do controle aplicada com precisão. Epicteto colocou isso de forma simples e implacável. Algumas coisas estão em nosso poder, outras não. Em qualquer situação que esteja te perturbando agora, existem dois grupos de variáveis. O primeiro grupo, como você responde, o que você faz a seguir, que decisão você toma, que energia você investe, que limites você estabelece, como você processa o que aconteceu. O segundo grupo, o resultado final que você não controla completamente, o comportamento de outras pessoas, o que os outros pensam, o que vai acontecer a seguir, o passado que já aconteceu. A perturbação que você carrega vem quase inteiramente de gastar energia no segundo grupo. Você rumina sobre o que já aconteceu. Incontrolável. Você se preocupa com o que vai acontecer. Ainda incontrolável. Você fica preso no comportamento alheio. Incontrolável. E toda essa energia gasta no incontrolável é energia que não vai para o primeiro grupo, onde você tem poder real. A aplicação prática é uma triagem imediata toda vez que a perturbação aparecer. Para. Pergunta: isso que me está perturbando está sob meu controle? Se sim, o que faço agora? Age. Se não, essa perturbação está gerando algum retorno? Está mudando algo? Quando o objeto é incontrolável, a resposta é sempre não. E então, você tem uma escolha difícil e real. Retirar deliberadamente a atenção do que não tem retorno. Isso não acontece de uma vez. Não é uma decisão tomada uma única vez que resolve tudo. É uma prática repetida. Toda vez que o pensamento volta, você nota, aplica a triagem, redireciona. Com o tempo, o intervalo entre a perturbação e a aplicação da triagem encurta. E com isso, encurta o tempo que o incontrolável ocupa na sua cabeça. O quarto passo é remover o combustível que mantém o sofrimento vivo. O sofrimento, pelo que não se controla, opera com combustíveis específicos. Quando você remove o combustível, o motor para. O primeiro combustível é a atenção repetida. Cada vez que você revisita o problema sem nenhuma nova ação disponível, você está alimentando o que não precisa ser alimentado. A ruminação não é processamento. Processamento gera conclusão, gera decisão, gera movimento. Ruminação é o mesmo conteúdo voltando em loop sem destino. São coisas diferentes e a distinção importa. O segundo combustível é a narrativa da injustiça. A sensação de que isso não deveria estar acontecendo, de que é injusto, de que você não merecia. Sêneca escreveu que o sábio não se indigna com as dificuldades da vida da mesma forma que não se indigna com o inverno. O inverno existe, não porque seja justo, porque é a natureza das coisas. Parte do sofrimento que você carrega vem de exigir da realidade uma justiça que a realidade não prometeu oferecer. O terceiro combustível é o acesso irrestrito ao problema. Muita perturbação depende de você continuar exposto a ela, continuando a pensar nela, continuando a revisitá-la, sem nenhum critério de quando é hora de redirecionar. Restringir esse acesso não é negação, é gestão de recurso. Você não é obrigado a dar atenção igual a tudo que aparece na sua mente. O que drena sistematicamente, sem retorno, não merece o mesmo espaço que o que constrói. O quinto passo é estabelecer limite do lugar certo. Esse passo resolve um erro que a maioria comete quando tenta se proteger do que não controla. As pessoas tentam estabelecer limite no pico da perturbação,
depois de acumular por muito tempo, com emoção vazando, com o histórico sendo apresentado de uma vez. E limite estabelecido assim é frágil, porque veio de reatividade e não de decisão. Reatividade pode ser desestabilizada por outra reatividade. Os estoicos não estabeleciam limite na emoção, estabeleciam na clareza. Marco Aurélio escrevia que a melhor resposta para uma situação difícil é não se tornar a própria situação difícil. Quando você reage na emoção, você virou o problema que tentava resolver. O limite estoico é diferente. É estabelecido em estado de calma real, o que significa que frequentemente não é estabelecido no momento do pico. Você espera, processa. E quando o estado interno está sólido, você age com precisão, sem histórico, sem lista de acúmulos, sem drama. Uma situação, uma comunicação, fim. Limite dito com raiva é desafio. Limite dito com calma absoluta é parede. O sexto passo é usar a dificuldade como espelho. Esse é o mais difícil de aceitar e é o que separa quem usa o método de quem apenas suporta. Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação faz avançar a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Toda situação que te perturba de forma consistente e específica está revelando algo. Não sobre a situação, sobre você. Onde está a fragilidade? Que interpretação foi automática em vez de escolhida? Que valor interno ainda depende de uma variável externa para se sustentar? Epicteto dizia que o que te desequilibra te faz um favor. Te mostra onde ainda há trabalho. Não é masoquismo, é pragmatismo. Se determinada situação consistentemente te desequilibra de uma forma específica, isso é informação sobre onde você ainda não tem solidez. Você não agradece a dificuldade. Você usa o que ela revelou para construir, para fortalecer onde estava frágil, para tornar automático o que hoje ainda exige esforço. Com o tempo, as perturbações que antes desequilibravam passam a ter menos entrada. Não porque você virou pedra, porque você fortaleceu o que elas encontravam frágil. O sétimo e último passo é proteger o campo antes da batalha. É o que sustenta todos os outros e é o mais negligenciado. Você não pode aplicar nada do que foi descrito aqui se chegar em qualquer situação difícil com o sistema já no limite, exausto, sem sono suficiente, sem movimento físico, sem silêncio, sem processamento dos dias anteriores, sem ninguém que constrói ao redor, cercado só do que drena. Nesse estado, a menor perturbação ultrapassa a capacidade de resposta. Não porque o método não funciona, porque não há recurso interno para aplicá-lo. Sêneca foi explícito: reivindica a ti mesmo. Agarra e poupa o tempo que até agora te foi roubado. O campo interno se protege com o que a maioria trata como opcional, e os estoicos tratavam como infraestrutura. Sono suficiente, movimento regular, silêncio diário, não meditação elaborada, silêncio. Tempo com o que constrói em vez do que apenas drena. O exame noturno onde você processa o que aconteceu em vez de carregar não digerido para o dia seguinte. Essas não são práticas de conforto. São a base sobre a qual a calma é possível quando a situação difícil aparecer. Porque ela vai aparecer. E você vai chegar nesse momento com recurso suficiente para aplicar o método ou sem recurso, reagindo no piloto automático, entregando exatamente o que a perturbação veio buscar. A proteção começa antes do encontro, não durante. 7 passos. Um método construído ao longo de 2000 anos por homens que lidaram com dificuldades em escalas que a maioria de nós nunca vai enfrentar. Epicteto era escravo. Marco Aurélio governava um império em colapso enquanto enterrava filhos. Sêneca navegou décadas de política imperial, o ambiente mais instável que existia, até não poder mais. O que eles deixaram não é teoria.
É instrução operacional testada em condição real. Nomeia o que está acontecendo, separa o fato da interpretação, entende o mecanismo real do sofrimento, aplica a dicotomia. Toda a energia no que você controla. Remove o combustível que mantém a perturbação viva. Estabelece posição do lugar certo, com calma, com precisão. Usa como espelho o que a dificuldade revelou sobre onde ainda há trabalho. Protege o campo antes da batalha. A resposta começa antes do momento difícil. O que não está no seu controle não vai sumir. O mundo não vai parar de apresentar situações que você não escolheu, resultados que você não determina, comportamentos que você não controla. O que muda é o acesso que isso tem a você. E esse acesso é seu. Sempre foi. Isso é autodomínio absoluto.